A Segunda Guerra Mundial havia terminado, mas a sensação de alívio durou pouco. Em 1945, enquanto cidades ainda fumegavam e milhões de pessoas tentavam reconstruir a vida, uma nova tensão emergia, silenciosa, porém implacável. Era o início da Guerra Fria, um conflito sem batalhas diretas entre as duas superpotências emergentes, Estados Unidos e União Soviética, mas travado em cada esquina do planeta, em cada discurso político e em cada avanço tecnológico. Era uma disputa pela alma do mundo. Capitalismo versus comunismo. Liberdade individual contra coletivismo estatal. Democracia liberal contra regime autoritário. As raízes dessa rivalidade remontavam ao início do século XX, mas foi após 1945 que se tornaram inescapáveis. A URSS, liderada por Joseph Stalin, queria garantir sua segurança, expandindo sua influência sobre o leste europeu e criando estados satélites. Cada país sob sua órbita representava uma barreira física contra uma nova invasão ocidental. Do outro lado, os EUA acreditavam que essa expansão representava uma ameaça direta à ordem mundial e ao modo de vida liberal. Assim nasceu a doutrina Truman, anunciada em 1947, declarando que os Estados Unidos apoiariam qualquer nação ameaçada pelo comunismo. O mundo, antes dividido por fronteiras, agora se dividia por ideologias. A Alemanha tornou-se o primeiro grande campo de batalha político. Berlim, localizada no coração da zona soviética, foi dividida em setores administrados pelas potências vencedoras. Em 1948, temendo a consolidação do capitalismo no lado ocidental, Stalin tentou bloquear o acesso terrestre a Berlim Ocidental. Em resposta, os EUA e seus aliados organizaram o famoso Ponte Aérea de Berlim, enviando toneladas de suprimentos diariamente. O episódio simbolizou um novo tipo de conflito. Desafios mútuos sem confronto direto, mas carregado de tensão. A década de 1950 trouxe novos capítulos dramáticos. Em 1949, os soviéticos detonaram sua primeira bomba atômica, quebrando o monopólio nuclear americano. A corrida armamentista havia começado, e com ela o medo da aniquilação global. A lógica da destruição mútua assegurada pairava como uma sombra gigantesca sobre o mundo. Qualquer erro, qualquer cálculo feito em segundos poderia desencadear um apocalipse nuclear. Nesse cenário, alianças militares se formaram. A OTAN, reunindo países ocidentais, e o Pacto de Varsóvia, unindo as nações satélites soviéticas. A guerra indireta se espalhou para outras regiões. Na Coreia, em 1950, tropas americanas e chinesas se enfrentaram em uma guerra brutal em nome de duas sociedades que disputavam rumos distintos. No Vietnã, anos depois, os EUA se envolveriam em uma das guerras mais polêmicas da história, tentando conter a expansão comunista no Sudeste Asiático. Enquanto isso, a política interna de cada superpotência refletia o clima de suspeita. Nos EUA, o macartismo perseguia indivíduos acusados de simpatizar com o comunismo, destruindo carreiras e espalhando paranoia. Na URSS, dissidentes eram reprimidos, enviados a gulags ou silenciados. A Guerra Fria não estava apenas nos campos de batalha. Estava nas salas de aula, nos cinemas, nas casas das pessoas. A corrida espacial surgiu em meio a essa atmosfera. Em 1957, os soviéticos chocaram o mundo ao lançar o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Foi um golpe simbólico profundo, demonstrando capacidade tecnológica e militar. A resposta americana foi rápida. Investimentos maciços em ciência e tecnologia culminaram em 1969 na chegada do homem à Lua. Cada avanço científico era simultaneamente um avanço político. Mas o momento mais crítico da Guerra Fria viria em 1962, com a crise dos mísseis de Cuba.
Quando os ELA descobriram que a URSS estava posicionando armas nucleares na ilha, a poucos quilômetros da Flórida, o mundo prendeu a respiração. Foi o ponto em que a humanidade chegou mais perto de sua destruição. Após dias de negociação tensas, Khrushchev recuou, evitando o pior, mas deixando claro que o equilíbrio de poder era frágil. Durante as décadas seguintes, o conflito assumiu novas formas. Houve momentos de relativa distensão, conhecidos como detente, quando tratados de limitação de armas foram assinados e canais diplomáticos se abriram. Porém, em outras ocasiões, a tensão reacendia, como no Afeganistão, em 1979, quando a invasão soviética levou a um novo ciclo de rivalidade intensa. Os ELA apoiaram grupos de resistência afegã, alimentando mais um conflito indireto entre as superpotências. A Guerra Fria também moldou a vida comum das pessoas. Abrigos antinucleares eram construídos, filmes e propagandas reforçavam o medo do inimigo externo, livros de escola ensinavam crianças a se proteger de explosões atômicas, como se isso fosse realmente possível. A sociedade vivia sob o espectro do fim iminente, embora tentasse seguir adiante. Tudo começou a mudar na década de 1980, quando Mikhail Gorbachev assumiu a liderança soviética. Consciente de que a URSS estava exausta, econômica e socialmente, ele introduziu políticas de glasnost, abertura, e perestroika, reestruturação. Essas reformas expuseram problemas profundos e incentivaram movimentos pró-democracia em vários países do bloco comunista. Um efeito dominó ocorreu. O Muro de Berlim caiu, em 1989, numa das cenas mais simbólicas da história moderna, e a União Soviética se dissolveu em 1991. Assim, a Guerra Fria terminou não com uma explosão, mas com uma transformação interna. Contudo, seu legado permanece. As estruturas internacionais, as tensões geopolíticas e o conceito de superpotência ainda moldam a política global. A sombra da Guerra Fria, embora esmaecida, continua sobre o mundo, um lembrete constante de que a paz pode ser tão frágil quanto um botão nuclear.